De longe, vemos três personagens em um cenário desértico, com dunas de areia e um céu pintado em tons quentes de laranja, amarelo e azul. Já era tardezinha em Satisfi. Dois dos personagens estão de costas para o protagonista, olhando para o grid que está falando: pessoal, ótimo trabalho. Graças a vocês, conquistar a cidade foi moleza. Vocês podem dividir essas pedras de encantamento. Os três estão celebrando a vitória e dividindo as recompensas dropadas pela vampira entre si. Há duas figuras esqueléticas, uma com expressão surpresa e a outra sorrindo, com joias diferentes acima de suas cabeças. Nesse momento, a amiga de Serry fala que o esqueleto da direita até tem uma cabeça grande, mas ele é muito fofo. Grid acha aquilo muito esquisito. Quem já se viu olhar para um esqueleto e imaginar fofura naquilo? É um gosto bem esquisito, disse ele. Finalmente, Grid chama as duas para irem para a cidade de número 6, pois haviam terminado a limpeza da cidade número 8. Então, a Templária diz que adoraria continuar, mas que já eram 2 horas da manhã. Se ela se atrasasse para a escola, ela teria problemas com Serry. Grid teve que alterar os seus planos. Nesse caso, as duas iriam para casa por hoje. Mas ele nem deu muita sequência à sua fala, pois logo em seguida, ele encarou o cajado da sua irmã. Tenho certeza que melhorei o cajado da Serry para mais 9. Então por que não está brilhando? Pensando bem, onde foram parar as pedras de reforço que eu te dei, Serry? Ela então explicou ao protagonista que, na verdade, ela havia tentado melhorar o cajado sozinha na semana passada e até havia conseguido deixá-lo mais 7, só que quando ela utilizou as pedras que ele havia lhe dado, acabou não tendo sucesso. Então, o cajado havia voltado para o mais 6. Ela perguntou ao Grid se era assim que os upgrades funcionavam normalmente. Nesse momento, o puto da vida ele mandou as duas irem para casa. Ele ficou refletindo se a maldição sobre a falta de sorte era algo de família. Elas são meio desajeitadas, mas ainda assim incrivelmente fortes, com habilidades imprevisíveis. Mandá-la embora mais cedo não é uma coisa ruim, disse Grid enquanto se despedia das meninas. Dando uma olhadinha no seu inventário, ele se lembrou que não tinha visto o item que havia dropado da Latina. Então, abriu e disse que estava muito curioso para saber mais sobre o item que ela havia deixado cair. Janelas, então, nos informam que se trata do pijama da Latina. Ele é de grau lendário. Usar isso deixa sua pele visível, manuseie com cuidado. Requisitos: nenhum. Grid não ficou feliz ao ver aquela informação, já que era um item inútil para ele. Nesse exato momento, ele se lembrou de uma pessoa que usaria perfeitamente aquele vestido, a sua amada Irene. Sinto que preciso levar isso para Irene Hayden para realmente entender o potencial do item. Enquanto imaginava coisas indecentes com a sua esposa, Lowell ligou para ele, o acordando do seu delicioso e picante sonho. Grid xingou Lowell de tudo que era nome feio. Mas ele disse que as transmissões das redes que deveriam transmitir suas caçadas foram agendadas para amanhã. Uau, isso foi rápido, assim como você previu a OGC e Bunny Bunny nos procuraram primeiro. Parece que a Yura cuidou bem dos contratos, mas você tem certeza que esse plano dará certo? Ele respondeu que sim. Enquanto sua caçada estiver sendo transmitida ao vivo, a equipe templária avançará sobre Patrian. Grid disse que havia entendido, mas ainda assim perguntou se ele tinha certeza que eles iriam conseguir lidar com tudo aquilo sem ele. Os níveis dos NPC aumentam junto com os níveis médios dos jogadores. Atacar Patrian agora significa que eles provavelmente terão que enfrentar o Azur, que deve ter chegado ao 4º avanço. O estrategista disse que já pensou em tudo, não se preocupe e apenas se divirta. Por 3 anos e 9 meses de tempo de jogo, investir tudo e nutrir a equipe templária, apostando no seu potencial. Finalmente, chegou o primeiro momento em que serei registrado como a figura principal na construção do reino. Escolhi a dedo os batedores de elite. Você pode esperar resultados sólidos da sua missão de reconhecimento, certo, Fakir? Ele então disse que sim, os deuses de elite eram realmente de elite. Os resultados do treinamento do Piaro e do Asmoel que brilharam. Garantimos um mapa do posicionamento das tropas de Patrian. Isso deve ser uma conquista suficiente, certo?
Mas a transmissão não vai revelar demais das estratégias do Grid? É como entregar um guia de como derrotar o Grid para certas facções. Após pensar um pouco sobre o que lhe foi dito, o estrategista pensou, embora ele esteja sempre quieto, é claro que todos compartilham da mesma preocupação pelo Grid. Adaptar-se à situação é a maior força do nosso amigo, não é? O melhor que eles podem aprender com a transmissão é o poder de ontem. O Grid de hoje e o de amanhã serão completamente diferentes. Nesse momento, podemos ver Brand comendo a famosa batata arco-íris. Janelas informam que ele é o único filho do Conde Azur, um dos 10 maiores magos do continente. Ele está sendo mantido como refém pelo Grid e está em Reida há quase 3 anos, possuindo os talentos mágicos extraordinários do pai e a esgrima ensinada pelo Marquês Stein. Além de ter dominado as técnicas agrícolas de Piaro, ele alcançou um nível onde pode converter a mana dos campos em seu próprio poder. Os campos deram a ele um novo título, Espadachim Mágico das Terras Agrícolas. Após descansar, ele se levantou para voltar ao trabalho. De momento, alguém chega para ele perguntando se ele estava curtindo a sua vida no reino de Reida. Era Lawel, que teve a sua pergunta respondida com outra pergunta. Ser um refém não é uma existência vergonhosa? Bom, acho que nunca tratamos você como um refém, respondeu o estrategista. Brand pensou, é verdade, exceto pelo primeiro dia em que peguei ferramentas agrícolas, não houve opressão. Ao contrário de Patrian, onde tudo o que recebi foram expectativas de olhares, o povo de Reida e os membros da equipe templária me trataram sem discriminação. Aproveitando a situação, o estrategista meteu uma pergunta extremamente cabeluda. Então, o que acha de trazer o Conde Azur para cá? Isso pegou Brand completamente desprevenido. Haydan, sabendo a verdade de que o príncipe Ren foi assassinado pelo rei, Aslan, que atualmente está no trono, se tornou um alvo para o reino. Essa ameaça torna inevitável que Haydan um dia se separe do Reino Eterno. Não acredito que já começou. Se for assim, a primeira faísca seria no local estratégico onde meu pai está. Se virando para o estrategista, ele perguntou, você está planejando cravar a espada da rebelião em Patrian, Conde Lawel? Ele no começo se fez de desentendido. Rebelião? Não é para tanto. Nossa lealdade foi jurada ao falecido rei Wiesbaden. Então você nem pode dizer que Patrian pertence ao Reino Eterno. Mais importante que isso é, não temos intenção de atacar Patrian. Com a sua ajuda, podemos conquistá-la pacificamente. Brand estava extremamente nervoso ouvindo tudo aquilo, ele não podia acreditar, por mais que sabia que isso iria acontecer. Você quer que eu convença meu pai? Nossa família serviu ao Reino Eterno por gerações. O rei Aslan não tomou o trono com a ajuda de poderes estrangeiros, perdendo sua legitimidade. Perguntou o astuto Lawel. E pense seriamente na honra do seu pai, Brand. A menos que você pretenda transformar um legado de uma vida inteira em um fantoche de um rei falso, seu papel nesta campanha é a persuasão. Ele sabia que o que Lawel estava falando era verdade, por mais difícil que fosse ouvir aquilo, ele precisava fazer isso pelo seu pai, pela honra do seu pai. As colheitas aqui, especialmente a batata arco-íris, foram o que me ajudaram a esquecer que sou um refém. Meu pai, que dedicou a sua vida a servir a família real por causa do legado da nossa família, deve estar completamente exausto. Você poderia mostrar a ele que honra e alegria podem coexistir? Lawel não podia ficar mais feliz ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que Brand era uma pessoa boa, e que havia mudado muito desde que chegara ali. Claro, essas batatas podem mudar o mundo. Então ele pensou, certo, o Brand já está resolvido, hora de partir para o próximo passo. O próximo é o Reino Gaus no caminho? A vara de pescar está pronta, então é hora de preparar a isca. Voltamos então para o deserto. Estava tendo ali uma tempestade de areia. Grid estava ansioso, gritando com os seus esqueletos. Vamos lá. Esqueletos templários, avancem rapidamente para a próxima cidade. Só que nem tudo estava indo conforme o esperado. Várias janelas apareceram dizendo que um esqueleto templário sofreu dano crítico. O esqueleto templário retorna ao pó. O esqueleto templário não perde pontos de experiência. O protagonista não podia acreditar no que estava vendo e,
principalmente, no que estava acontecendo. Vim até aqui para upar eles até o nível 20 e eles são destruídos pelo vento? Eu sei que os mortos-vivos têm durabilidade baixa, mas ser despedaçado assim pelo vento é algo completamente ridículo. Pelo menos ele não perdeu pontos de experiência, então se eu continuar jogando ele nas coisas, ele vai crescer de alguma forma. Mas do jeito que está, tô começando a duvidar se vale a pena criar esses esqueletos. Com as recompensas tão ruins e depois de virar 2 noites, o cansaço está realmente batendo. Vamos dar um tempo e nos preparar para a transmissão. Após dizer isso, o Prota se deslogou do Satisfy. Em outro local do Reino Eterno, o Reino Gauss está localizado na ponta mais ao norte do continente oeste, fazendo fronteira com o Reino Eterno. Dada a proximidade geográfica, o Reino Gauss e o Reino Eterno sempre foram hostis um ao outro. Bloqueia o acesso de Eterno ao mar, enquanto Eterno impede que Gauss avance para o continente central. Embora negociem e paguem tarifas um ao outro, é Gauss que fica mais incomodado com a situação. Vemos então o Marquês Valten responsável pela defesa de Bornel, uma cidade-fortaleza no Reino Gauss. Droga, por que tem que ser tão proeminente? Patrian sempre estraga a vista. Não importa quantas tropas treinadas envia, elas são transformadas em cinzas com um único feitiço. As fortalezas na linha de frente de ambas as nações já colidiram dezenas de vezes, mas desde que aquele Karazur apareceu, nem conseguimos nos aproximar. Então, um subordinado seu chega e avisa que há um convidado do Reino Eterno para ele. Como se o dia já não estivesse desagradável, agora tenho que receber o enviado do inimigo. Vemos que esse inimigo é nada mais nada menos que o Lawel. Ele se apresenta como o Conde do Reino Eterno, servo do Duque Gridin Reidan. Ele fica surpreso ao ouvir seu nome, Lawel, o herói que salvou a nação e se destacou durante a invasão dos Golems. Não acredito que ele é só um garoto, pensou o Marquês. Então ele dá as boas-vindas a Bornel. Houve relatos de que o Duque Grid matou o príncipe Henry, causando uma ruptura com a família real de Eterno, então o enviado de Reidan, que está à beira do isolamento, hein? As coisas estão ficando interessantes. Lawel então diz que ele possui uma presença bem interessante. Dizem que até o grande mago Azur tem medo de você. É uma honra conhecer o Leão de Gauss, Marquês Valten. Ele fica lisonjeado com toda aquela babação. Bem, é verdade, mas também ouvi muito sobre sua renomada reputação. Como esperado, ele tem um complexo de inferioridade em relação ao Azur. Mas Valten também não é alguém que deve ser subestimado. Ele dominou estratégias especializadas em defesa. Azur provavelmente não atacou Bornel, primeiro porque está cauteloso com o Marquês Valten, pensou Lawel. Você deve estar ocupado com deveres oficiais, então vou direto ao ponto. A interferência da família real se tornou muito severa, então meu senhor decidiu declarar independência do Reino Eterno. Para fazer isso, precisamos de uma aliança com o Marquês Tain, o que significa que devemos tomar controle de Patrian, a fronteira entre o norte e o oeste. No entanto, as forças de Reidan sozinhas são insuficientes para cravar uma espada em Patrian. É por isso que vim solicitar o apoio dos formidáveis soldados de Bornel. O Marquês fica surpreso com a astúcia daquele rapaz. Pedindo minha ajuda, hein? Essa é uma proposta bastante surpreendente. O rei Aslan deve ter cercado completamente Reidan. Então, o que Gauss ganha em troca? O estrategista já sabia que teria que fazer alguma troca equivalente com o Marquês. Como esperado, depois de resistir a Azur por anos, ele é esperto o suficiente para morder a isca. O Duque Grid o recompensará generosamente depois que ele se tornar o governante de metade de Eterno. Todas as tarifas e fornecer tributos mensais ao Reino Gauss. O Marquês fica impressionado com tudo aquilo, mas uma recompensa dada apenas depois que ele se tornar o governante não é o suficiente. O Marquês então fala, usar os melhores 10.000 soldados de elite de Bornel para algo assim não corresponde ao status deles. Não seria mais interessante se a tarifa de lidar com aquele moleque estudioso fosse deixada para os heróis que salvaram a nação? O que você acha? Perguntou o Marquês ao Lawel. Que não deixou barato, você tem o gosto de um verdadeiro general. Nossas tropas devem avançar em breve, então vamos juntos.
Ele reconheceu que aquela ali havia sido uma jogada de xadrez extremamente conveniente. Ele não passava de apenas uma peça descartável do seu jogo. Ele iria usá-lo bem e depois iria descartá-lo. Quando as 3.000 tropas de Hayden e os 10.000 soldados de elite de Bornel aparecerem juntos, não importa o quão arrogante ele seja, Azur vai ficar bastante surpreso, Sua Excelência, disse o estrategista puxando o saco do marquês. Uma vez ordenou ao tenente preparar os soldados, pois hoje eles iriam acabar com a raça do Azur. Então podemos ver milhares de soldados marchando. Neste momento Vander, apreensivo, fala, essa é a nossa primeira guerra e é em pátria. Será que isso realmente está certo? 3.000 das 4.000 tropas de Hayden estão sendo mobilizadas. Se a gente perder, também estamos acabados. Tobias pede para que o seu amigo fique calmo, pois eles de qualquer forma terão os jogadores mais poderosos e mais bem classificados no ranking unificado ao seu lado. Você realmente acha que vamos perder? Quase todos os nossos membros estão participando, então o que há para se preocupar? Além disso, o Katz, que fica maluco com batalhas em larga escala, também tá com a gente. O seu poder aumenta de acordo com a quantidade de sangue que é jorrado no campo de batalha. Provável que o seu poder se equipare ao de Grid no auge da guerra, onde milhares de guerreiros terão perdido as suas vidas. E olha a velocidade da marcha dos soldados, é como se estivessem liberando todos os resultados do treinamento de uma única vez. Eles estão loucos para mostrar o quanto melhoraram. Vander diz que isso é rápido demais. Até nós, que somos responsáveis por proteger o comboio de suprimentos na retaguarda, podemos ficar para trás. Tobias, mais uma vez o tranquiliza, mesmo que a equipe templária tenha se juntado mais tarde do que o esperado, devido à partida antecipada da expedição, nos preparamos o suficiente para atender às condições de vitória. Tanque ainda. Quem está liderando esse enorme exército é o comandante Asmoel, que tem as melhores habilidades mercenárias. Só segui-lo já significa vitória. Podemos então ver que os cavaleiros começaram a conversar entre si. Galera, será que está realmente fácil assim? É só seguir? Um outro responde, eu não sei, mas mesmo assim, o Piaro e o comandante Asmoel treinaram 9 cavaleiros de elite, incluindo Sanjude. Com 3.000 tropas, talvez não consigamos esmagar os cavaleiros vermelhos, mas devemos conseguir derrubar os cavaleiros negros. Então outro cavaleiro exclamou. Não era isso que eu quis dizer. O Sir Piaro está em Siren. Além disso, hoje faz um mês que o comandante Asmoel está acamado desde a expedição em Siren. Ninguém o viu desde então. O reconhecimento do nosso Senhor só vem através do mérito e experiência. Começando de baixo, vou provar minha sinceridade. Por favor, me note, meu senhor. Disse Asmoel, se passando por um guerreiro qualquer, apenas para conseguir o reconhecimento do prota. Sim, mas ainda podemos confiar no nosso líder? Ouvi dizer que suas conquistas são incríveis. Também ouvi que ele estava de guarda em Winston por muito tempo. Agora, as coisas começam a ficar interessantes. O destino de Reida que estava se dirigindo para a pátria. Agora, estava nas mãos de um comandante com o máximo de 20 de inteligência, que se encontrava na linha de frente da expedição, sem saber os detalhes da missão. Nesse momento, Jude pergunta a um dos guerreiros para onde eles estavam indo. Ao que lhe respondem, pátria. No mundo real, no prédio do grupo OGC, vemos que o início das transmissões já havia sido dado. O primeiro a avançar para a classe lendária. O primeiro a obter um ducado, o detentor do maior número de medalhas na competição nacional. Descubra o segredo de como o Grid ganhou impressionantes 33 níveis em tão pouco tempo. Transmitido ao vivo pela maior rede de jogos do mundo, OGC. Nesse momento, técnicos começavam a passar diversas informações ao diretor da transmissão. A publicidade começou em todos os continentes, o número de espectadores esperando está disparando. A rede de transmissão Buni Buni tem 1,2 bilhão de espectadores. O canal de internet da OGC está travando com tráfego, estamos atingindo ponto de equilíbrio. O número de jogadores simultâneos insatisfeitos despencou de 1 bilhão de pessoas para 250 milhões. Todos estão se aglomerando aqui, foquem na transmissão.
Esta é a chance da OGC de dominar o mundo. Os empregados do grupo não podiam acreditar no que estava acontecendo. Isso é mesmo possível? É apenas uma caçada simples. Por que toda essa comoção por algo tão trivial? Outro trabalhador o informou que não era apenas uma caçada qualquer. É uma técnica para ganhar nível extremamente rápida, exclusiva e ultra secreta, que será revelada apenas uma única vez. O diretor informa que para os jogadores que almejam se tornar rankers, isso não é apenas um vídeo, é informação que vale bilhões de wons. O segredo do único e brilhante Grid, o mestre da equipe templária, está prestes a ser revelado. Então, uma contagem regressiva começa. 5, 4, 3, 2, 1. A transmissão finalmente começou. Uma taxa de audiência de 62% em um único instante é um sucesso enorme, é quase no mesmo nível dos números durante a transmissão da competição nacional. Grid é, sem dúvida, o conteúdo em si. Nesse meio tempo, a Batalha de Pátria começa. Voltamos mais uma vez para a paisagem desértica. O caos estava começando a se instaurar nas tropas de Raiden. Água, pelo amor de Deus, me dá um tempo para beber água, eu preciso de um pouco de água, gritava um soldado. Outro gritava, para que segura, sem um guarda, pois ele estava desmaiando. Já outro gritava que nem o trabalho na lavoura nem os treinos eram tão infernais assim, eles iriam morrer desse jeito. Um último estava procurando por uma tal de Jennifer, ela não era sua namorada, mas bem que poderia ser, ele tinha encontrado ela no Tinder, o pobre coitado já estava delirando. A gente tá parecendo um bando de derrotados antes mesmo de lutar, a formação dos soldados já tá toda quebrada. É uma liderança ineficiente e burra. Será que o comandante Jude tem algum problema com suas habilidades? Então, um dos soldados vai até o comandante para falar com ele. Todos nós respeitamos o comandante que nosso senhor tanto estima, mas ainda falta muito, até a hora que o Lord Lawel marcou para chegarmos. Por que forçar as tropas tanto assim? Do nada, ele começa a falar coisas sem sentido. Compromisso. Rápido. Rápido. Ordem. Do senhor. Rápido. Os guardas, sem entender nada, começam a pensar, compromisso? Será que um campo de batalha onde podemos morrer é só um lugar de encontro para esse cara? Ele é de outro nível. Isso é a imponência de um veterano que serviu ao lado de um grande herói. Nesse momento, uma grande barreira de fogo se forma na frente do exército. Um subcomandante ordena que todo o exército pare imediatamente. Os soldados, sem entender o que estava acontecendo, perguntam por que tinha fogo no deserto. Por que o deserto está ardendo em chamas? O caminho para a pátria está completamente bloqueado. O que iremos fazer? Nesse momento, Jude passa por eles correndo em direção às chamas. Então, o que eles descobrem? Que atrás das chamas existia um oásis. Eles se perguntam se aquilo era uma ilusão do Conde Azur. Ficaram perplexos por o comandante Jude ter percebido aquilo. Incrível, o comandante Jude tem uma percepção absurda. Neste momento, uma janela aparece informando que Jude não pensava em nada. Ele apenas murmurava palavras sem nexo nenhum como sempre. O fogo é água. Água. Bom. Pura. Jude. Bebe. Os soldados ficavam cada vez mais maravilhados com o seu comandante a cada segundo que se passava. Ele viu através da ilusão e encontrou um lugar de descanso para os soldados, pensou um deles. Ele está em um nível completamente diferente do nosso, pensou um outro soldado. Janela apareceu informando que ele havia recebido um novo título por ser 100% confiável por seus subordinados. Comandante confiável, aumenta levemente o HP e a defesa das tropas comandadas, além de reduzir a velocidade de perda de estamina. Como esperado, ele é um cavaleiro do Lord Grid, diziam em coro os soldados. Nesse momento, Tobias apareceu dizendo, como esperado do Lord Asmuel. Eu me perguntava no que ele estava pensando ao ignorar a caravana e focar apenas na velocidade, mas ele acelerou a marcha para fazer o verme gigante se intimidar com a vibração e impedir que aparecesse. Ele protegeu a retaguarda do exército e encontrou um local de descanso crucial, aumentando nossa resistência.
Mesmo sendo uma missão entregue ao Lawel, as habilidades do Asmoel são realmente impressionantes. Vander finalmente reconheceu que dessa forma, a guerra iria tomar um rumo satisfatório para eles. Ele estava com um bom pressentimento de tudo isso. Em outro local, bem longe dali, mais especificamente em Pátria, o Conde Azur pensava consigo. As armadilhas no caminho para Raiden desapareceram. O número de aventureiros na região caiu drasticamente e uma sensação incômoda de silêncio começou a se espalhar pela fortaleza. Ao assassinar o príncipe Ren, fizemos de Eternal um inimigo. Então já era esperado que eles mirassem o norte ou a capital para sobreviverem. Então, finalmente você está se movendo para passar por aqui, Grid. Naquela época, fui pego de surpresa e atacado por um vagabundo desconhecido, mas agora, com tudo preparado, não vou perder. Afinal, o poder de um mago focado na defesa é mais avassalador que qualquer outra. O único imprevisto seria o Brand, que está como refém. Depois de perder minha esposa e meu primogênito, ele é o único que me resta. Será que consigo ignorar isso? Como um servo leal da família real, de Eternal, não posso colocar laços de sangue acima do meu país. Proteger a única nação que tenho é o destino de um guardião mesmo acima do meu filho querido. Me desculpe, Brand, depois de destruir Raiden, também vou morrer para me juntar a você. Esse é o único ato que este pai fracassado pode fazer. Entendo a tristeza de Vossa Excelência, Conde. Disse um desconhecido na sala. Eu sei que você é um reforço enviado pelo rei de Aislan, mas não gosto nada de desconhecidos surgindo sem aviso prévio, avisou o grande mago Azur. Fique tranquilo, vou resgatar seu filho. Pode confiar em mim. Já derrotei uns bons adversários em minha vida. Então confie. Sou a sua corda de salvação, não seu inimigo. Aumente o tempo da vigilância no inimigo, disse o desconhecido guerreiro. Somos teleportados para a entrada da cidade subterrânea dos vampiros número 8. Janela informa que a entrada da dungeon foi bloqueada, a comunicação com o exterior foi cortada. Você não pode sair da dungeon até que derrote o chefe da dungeon ou morra. Vemos então Park Jong-soo, produtor da OGC. Ele grita para o seu empregado que ali está muito escuro. Ele não consegue ver nada. Ele ordena que acenda as luzes, pois cada segundo conta. Esse é o local onde o grid upava em velocidade da luz. Vendo um número 8, dá para imaginar que devem existir pelo menos mais 7 desses lugares. Agora entendi por que os membros da Overgeared dominam o ranking. Pensou Bunny Bunny. Junto com eles, estava também Ligo Cry, chefe de programação. Nesse momento, Bunny Bunny grita, droga, um lobo de presas grandes e morcegos de olhos vermelhos. Por que tem tantos monstros de nível 270 surgindo de uma vez? Vamos ser dizimados? Espectadores são monstros de nível muito alto em grandes quantidades. Será que também seremos exterminados? Talvez não consigamos passar o segredo do ganho rápido de experiência do grid para vocês. Nesse momento surge Grid utilizando a habilidade Dança da Espada de Pagma. Ele pensou consigo que a cápsula de diamante está reagindo bem. Estamos no nosso melhor estado. Então, com a dança de Pagma ativada, utilizou a habilidade suprema, destruindo toda aquela horda de monstros. Os Triamers ficaram surpresos com tudo aquilo. Ele é muito forte. Todos aqueles monstros de nível 200 viraram cinzas. Virando para eles, Grid disse, pode filmar à vontade, mas se avançar demais, eu não vou salvar vocês. Eles se desculparam por terem chegado muito perto. Acho que aqueles eram familiares dos vampiros. Foi assim que você subiu de nível até enfrentar o chefe? Perguntou Bunny Bunny. Do que você está falando? Aqui você faz farm em grupo com vampiros, só me siga. Caçar em grupo com vampiros, uma espécie de elite que a maioria evitaria. Pessoal, hoje finalmente veremos um jogador derrotar 3 ou 4 vampiros de uma vez. Várias ordens de vampiros começaram a avançar contra ele. Eliminem os invasores, ordenou um vampiro de elite. Eles estavam perplexos com a quantidade de vampiros que estavam aparecendo de uma única vez. Como é possível caçar tantos vampiros assim?
Com essa quantidade, a única opção é derrotá-los um por um. É então que Grid aparece dizendo que ele acabou de chegar para farmar muita experiência. Então ele utilizou a habilidade Onda Assassinar Enlace, matando uma quantidade absurda de monstros. Os seguidores alertavam que esse ataque em área havia sido extremamente poderoso, mas por ser um ataque em área, existe uma grande probabilidade de acordar todos os vampiros elite de uma única vez. Todos estavam em choque porque, por mais que um segredo exclusivo estivesse sendo revelado ao público, ninguém iria conseguir copiar, mesmo vendo ao vivo. Foi um espetáculo grande, uso suficiente para desviar os olhos do prenúncio da guerra. E atrás do espetáculo, em outro local, víamos ambos exércitos de frente para o castelo. Então vemos os soldados caindo no chão de cansaço. Alguém avisou ao Marquês que o exército de Raiden havia se juntado a eles. O Marquês não estava feliz com o que via. Que bando de desorganizados estão exaustos só por atravessarem o deserto. É verdade, num lugar como Raiden, onde mal tem comida, o treinamento não deve ter sido adequado. Parece que tiraram todos os homens jovens da população de 20.000, trazendo cerca de 3.000. Se perdermos, será o fim de Raiden. Chegamos meio-dia, antes do previsto, mas vocês se uniram a tempo, Lawel, disse Jichuca. Já que estamos bem próximos, achei que o Sr. Jude conseguiria cumprir o tempo, então adiantei o encontro com Valtin. Po não podia acreditar no que estava ouvindo. Jude? Foi o Jude? A liderança dele foi incrível. Lawel então falou, não sabia? O Lord Asmoel foi deixado com um papel mais livre e o comandante atual é o Sr. Jude. E Belin não aceitou aquilo de forma fácil. Seu idiota! Como pode correr esse risco numa guerra que decide o destino de Raiden? Lawel respondeu. Escolher a pessoa certa é o básico, para liderar a marcha. O Sr. Jude é mais que capaz. Além do mais, se os membros da Alvergiária aparecerem de cara, o Valtin vai ficar em alerta, e Belin, seu idiota. Oferecia um exército de 10.000 soldados e nem recebia um agradecimento. Apesar da aparência de ouro, ele tem uma firmeza no olhar inabalável. Parece que não é exagero chamá-lo de o grande herói de Eternal. Então o herói dos rumores é você, Grid. Neste exato momento, nuvens carregadas começaram a aparecer em cima do castelo. Parece que está ficando agitado lá fora, disse alguém. Então reuniu todos os seus capangas? Eu já esperava a rebelião de Raiden, mas não imaginava que até você, Valtin, se juntaria a eles. Fui tolo por esperar honra de você? Continua o mesmo Azur. Continue falando à vontade. Quando morrer, sua boca se fechará por si só, disse o Marquês. Usar esse Grid como escudo e tomar o castelo tranquilamente. Mas o estrategista acabou entrando na conversa dos dois. Eu sou Lawel, servo de sua graça, o Duque Grid. É uma honra conhecer um dos 10 maiores magos do grande continente. Faz tempo que não vê o jovem mestre Brand, certo? Nós cuidamos bem dele. Isso pegou o Conde Azur completamente desprevenido, seu filho, claramente é o seu ponto fraco. A pessoa que matou o príncipe rei não foi o Duque Grid, mas o rei Aslan. Ele tentou colocar a culpa de seu crime bárbaro sobre sua graça, o Duque Grid, e trouxemos o jovem Brand para provar essa verdade. Azur não estava muito a fim de ouvir o que eles tinham a falar, ele estava puto da vida porque ousaram utilizar o seu filho contra ele. Lawel continuou a falar. Conde Azur, em vez de apoiar uma família real que perdeu sua legitimidade, venha para o lado do Duque Grid. Sua graça destruirá essa falsa realeza que o traiu e lhe dará uma honra e poder. Nesse exato momento ele sentiu que algo estava completamente errado. Foi então que ele viu uma kunai em seu peito. Brand ficou perplexo com aquele ataque, pois ele não foi capaz de sequer sentir ela vindo contra eles. O estrategista percebeu que o seu corpo estava envenenado. Ele não sabia qual era aquele tipo de veneno. Imediatamente, Brand mandou que protegessem sua graça, o Conde Lawel. Podemos ver então que alguém pulou de cima do castelo. Que esses soldados do interior não têm ideia de onde estão. Enquanto pousava no solo, ele continuou a falar.
Negociações se fazem com o poder que você tem em mãos, não é com palavras que se vence uma guerra, afinal. Finalmente nos é apresentado Nautilus, nono cavaleiro solo da Ordem dos Cavaleiros Vermelhos do Império Sahara. Galera, mais uma vez agradeço a todos vocês, estamos com novos manuais no canal, não deixem de aproveitar e dedicar algumas horinhas do dia para eles. Pessoal, quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho, além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.